Tempo objetivo, tempo subjetivo. A experiência do tempo acha-se determinada para cada ser humano por fatores condicionantes, tanto internos como externos. Pertencem aos condicionamentos internos. Tempo objetivo, tempo subjetivo. A experiência do tempo acha-se determinada para cada ser humano por fatores condicionantes, tanto internos como externos. Pertencem aos condicionamentos internos. O que é o tempo? Pergunta-se Santo Agostinho. Se ninguém me faz essa pergunta, eu o sei, mas se procuro explicá-lo, a quem me pergunta, não o sei. O tempo é para os homens de todas as épocas um quebra-cabeça, para a razão, mas um dado inevitável para a experiência. Como vocês sabem, nós estamos amadurecendo a temática do ano litúrgico. E aí foi proposto que nós fizéssemos esse amadurecimento ao longo do desenvolvimento do ano. Mas no processo que nós vamos meditando a questão celebrativa, o calendário de celebrações, vão aparecendo automaticamente algumas outras dúvidas que nos são encaminhadas. E uma delas é a questão da subdivisão, como foi constituído o calendário litúrgico, o ano litúrgico. Para entender essa constituição, é claro que tem todo um estudo antropológico. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é a questão do tempo, tanto na vida humana, na sociedade, como o tempo na liturgia. E aí fica mais fácil compreender a ação litúrgica, que é o nosso objetivo com essas formações. Por isso, para responder alguns questionamentos, eu vou então agora começar a gravar, baseado nos escritos do Manual de Liturgia, vídeos sobre o tempo na liturgia. São complementos para entender a formação cronológica do ano litúrgico, como está subdividido os ciclos, porque por isso comecei hoje com essa reflexão sobre o questionamento de Santo Agostinho sobre o tempo. Acompanhe neste vídeo, vamos começar a falar sobre o tempo na liturgia. É a formação do ano litúrgico aqui no canal Carlos Magno RC. Acesse nossos vídeos, divulgue, olhe e comente. E assine nossa plataforma, lembrando que a sua contribuição, que é mínima de R$20, nos ajuda a continuar produzindo materiais para disponibilizar de forma gratuita na internet através do canal do YouTube. O tema de hoje é o tempo na liturgia. Guilhermo Rosas escreve no manual sobre o tempo na liturgia, dizendo da seguinte maneira: entrar no tema do tempo e da liturgia exige que se reflita primeiro sobre o fenômeno do tempo na experiência humana e religiosa em geral. Enquanto coordenada essencial da vida humana, o tempo é uma categoria indiferenciada e única que só num momento posterior é interpretada e empregada pela cultura, e especialmente pelas religiões. Para chegar a uma concepção elaborada, como por exemplo a da cultura maia,
O tempo não tem princípio nem fim e a eternidade é um instante sempre atual. É necessária uma reflexão cultural que tenha avaliado, organizado e integrado o tempo, a cultura e a religião. A fé cristã e sua celebração interpretam o fenômeno do tempo de um modo particular, atribuindo-lhe um significado e uma densidade próprios, embora se inscrevam no âmbito da compreensão que constitui o substrato comum dos seres humanos. Ninguém pode parar o tempo, ninguém pode reduzi-lo ou ampliá-lo de modo objetivo. É como um rio no qual a humanidade navega e que, junto ao espaço, constitui uma experiência categorial básica de todo ser humano e de toda cultura. Neste episódio, neste vídeo, nós vamos abordar o tempo como elemento constitutivo da celebração. Ele antecede essa reflexão, ela deve anteceder a nossa compreensão sobre o ano litúrgico, suas subdivisões, sua estrutura, baseado também na liturgia das horas. A sua complementariedade é necessária. É claro, e a gente entende, por isso que estamos gravando, que não tem como compreender na totalidade ou com sua amplitude a questão do ano litúrgico sem levar em consideração uma reflexão mais aprofundada sobre o tempo. Daremos várias informações neste e na série de vídeos que seguirão a partir deste. Continue nos acompanhando. A experiência humana do tempo. O espaço e o tempo são duas coordenadas fundamentais da experiência humana cotidiana. Elas são vividas dia a dia e, no entanto, não é fácil descrevê-las e defini-las. No século XX, especialmente, houve estudiosos que contribuíram para esclarecer a experiência e o sentido do tempo no ser humano, em sua cultura e sua religião. A experiência básica do tempo e da mudança do vir a ser, daí que possamos defini-lo como a medida de todas as coisas no que se refere à sua duração. Tempo é um conceito que, antes de ser aprendido e expresso, finca suas raízes na experiência dos seres humanos. Essa experiência consiste no fato de que o mundo, a natureza, os animais e os homens estão sujeitos à mudança. Modificam-se, nascem, morrem e fazem isso numa ordem sucessiva, o que nós chamamos do vir a ser. É a formação do ano litúrgico aqui no canal Carlos Magno RC. Acesse nossos vídeos, divulgue, olhe e comente e assine nossa plataforma, lembrando que a sua contribuição nos ajuda a continuar produzindo materiais para disponibilizar de forma gratuita na internet através do canal do YouTube.